A arte de vencer se aprende nas derrotas. Vocês já pararam para pensar que as vitórias não ensinam absolutamente nada a ninguém? Até porque as vitórias não foram feitas para ensinar. As vitórias representam um momento de comemorar uma conquista. Agora, se vocês querem conhecer o melhor professor que um dia vocês terão na vida, ele se chama fracasso. Trate de aprender com ele. Daqui para frente, sempre que você sofrer uma derrota, extraia um aprendizado dessa derrota. Pare e reflita o que a vida está tentando te ensinar através daquela derrota. Infelizmente, os seres humanos, de uma forma geral, eles choram, eles se lamentam, eles se maldizem, culpam os outros quando acontece uma derrota. Agora eu faço uma pergunta bem direta para você. Resolve isso? Chorar resolve seus problemas? Absolutamente não. Você precisa entender que existe um momento de chorar, mas também existe um momento de você enxugar as lágrimas e seguir em frente. Porque se você insistir em permanecer no chão, a vida vai passar por cima de você. A vida vai te esmagar como um rolo compressor. Para que vocês entendam melhor onde eu quero chegar, eu queria que vocês conhecessem a história desse garotinho. Ele se chama Spark. Para Spark, o colégio, gente, era uma coisa quase impossível. Na 7ª série do ensino fundamental, ele conseguiu ser reprovado simplesmente em todas as matérias. No ensino médio, ele foi reprovado de novo, dessa vez em física. E um detalhe, a nota final dele foi 0. Além disso, no ensino médio, Spark também foi reprovado em latim, uma matéria que existia antigamente nas escolas, em álgebra e em inglês. Nos esportes, ele não conseguiu se sair melhor do que nos estudos, não. Embora tenha conseguido entrar para a seleção de golfe da escola, a menos popular de todas, ele conseguiu perder o único jogo realmente importante que havia em todo o campeonato. Porém, havia um jogo de consolação. Jogo de consolação, para aquele que esqueceu o que significa, quando os dois vencedores disputam o título, os dois perdedores disputam o 3º lugar. A gente chama de prêmio de consolação. Pois bem, ele foi disputar esse jogo de consolação e adivinhe, ele perdeu esse também. Durante toda a sua juventude, Spark teve problemas de relacionamento com as pessoas. Mas que fique bem claro, não é que os outros alunos da escola não gostassem dele, é que ninguém sequer sabia que ele existia. Ele ficava surpreso quando algum colega lhe dizia bom dia fora do horário de aula. Não se sabe ao certo como foi a sua vida sentimental. O que se sabe é que Spark nunca teve coragem de convidar uma garota para sair durante todo o ensino médio. E sabem por quê? Porque ele morria de medo de ser rejeitado. Spark era, em resumo, gente, um perdedor. Ele, seus colegas, seus professores, até seus pais achavam isso. Então ele aprendeu a conviver com essa realidade. Spark tinha decidido bem cedo na vida que se fosse para as coisas darem certo para ele, elas dariam. Caso contrário, ele se conformaria com o que parecia ser um inevitável destino. Porém, havia uma única coisa na vida de Spark que era realmente importante para ele: desenhar. E ele tinha muito, mas muito orgulho mesmo de seus desenhos. Claro, só ele, porque ninguém mais gostava. No último ano do ensino médio, ele ofereceu alguns quadrinhos que ele tinha desenhado para os organizadores do livro de formatura da classe. E adivinhem, os quadrinhos que ele desenhou foram rejeitados. Apesar dessa rejeição, Spark estava tão convencido de seu talento que decidiu se tornaria sim um artista profissional. Depois de terminar o ensino médio, ele escreveu uma carta para os estúdios Disney. Pediram-lhe então que ele mandasse algumas amostras do seu trabalho e até sugeriram um tema para que ele desenhasse uma série de quadrinhos. Spark desenhou todos os quadrinhos que tinham sido solicitados, passou muito tempo trabalhando neles e em todos os outros desenhos que enviou junto para análise. E finalmente ele recebeu uma resposta dos estúdios Disney: rejeitado. Mais uma vez, outra derrota para quem já era conhecido como perdedor. Mas Spark não desistiu, decidiu então fazer o seguinte: ele escreveria a sua própria autobiografia, ele iria escrever a sua história de vida em forma de quadrinhos. Começou desenhando a si mesmo quando era criança, um garotinho perdedor que jamais conseguia se destacar em nada do que fazia. Pois bem, para sua surpresa, o personagem de quadrinhos por ele criado logo se tornaria famoso no mundo inteiro. Pois Spark, aquele garotinho que tinha tão pouco sucesso na vida e na escola, aquele garotinho cujo trabalho tinha sido rejeitado inúmeras vezes, na verdade, gente, não se chamava Spark. Spark era apenas um apelido que ele recebeu na escola. O verdadeiro nome dele era Charles Schulz. Muito provavelmente esse nome não significa absolutamente nada para você.
pois eu trago alguns personagens que ele criou para que você saiba exatamente de quem é que nós estamos falando. Lembram do Charlie Brown? Aquele garotinho inseguro, tímido, introvertido, nada dava certo para ele? Era o Spark da história que vocês acabaram de ouvir. Certa vez eu estava em sala de aula e um aluno levantou o braço e disse: professor, desculpa eu te dizer, mas eu não gostei dessa história não. Eu perguntei para ele por quê. Ah, professor, ele sofreu a vida inteira, nada dava certo para ele, todo mundo o rejeitava. Só porque ele desenhou um cachorro, gente, não é um cachorro, é o Snoopy, mas tudo bem. Só porque ele desenhou um cachorro, você quer dizer que ele é um exemplo de sucesso para gente? Eu respondi a ele: não, eu não estou falando sobre ser um exemplo de sucesso. Eu estou falando sobre você não desistir do seu projeto de vida, seja ele qual for. Se você tem um sonho, você precisa correr atrás desse sonho. Aí eu fiz uma pergunta a ele: para você, o que é ser um sucesso? Ele disse: professor, para mim, na minha opinião, ser um sucesso é ganhar muito dinheiro. Eu aproveitei que ele tinha falado isso e disse: você conhece a revista Forbes? É uma revista americana especializada em economia. Aquela que publica todo ano uma lista das pessoas mais ricas do mundo, pouca gente sabe. Mas a revista Forbes publica uma outra lista. Uma lista das pessoas que já morreram, infelizmente o Spark da historinha que vocês acabaram de ouvir, ele já faleceu. Pessoas que já morreram e que mais faturaram no ano que passou. Estamos em 2020, eu vou trazer para vocês a lista das pessoas que mais ganharam dinheiro, mesmo não estando mais entre nós em 2019. Ele ficou nada mais, nada menos que em terceiro lugar. Atrás de dois ilustres desconhecidos, tenho certeza que vocês nunca ouviram falar em Michael Jackson e Elvis Presley. Só em 2019, eu estou fazendo referência a apenas 12 meses do ano, ele faturou a bagatela de 38 milhões de dólares. E aqui cabe uma pergunta para a gente encerrar esse momento de reflexão: quem era mesmo o perdedor? Até quando a gente vai permitir, até quando a gente vai aceitar passivamente que as pessoas digam que a gente não vai conseguir alguma coisa? Até quando a gente vai tolerar que as pessoas determinem aonde a gente pode ou não chegar? Daqui para frente, coloque na sua cabeça: se você tem um sonho, corre atrás e ponto.